Muito boa noite, você torcedor do Juventude que nos acompanha. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, 29 de abril de 2022, com a voz da papada, a voz do torcedor do Juventude, aqui na TV Papo by X-Play. Nós estamos chegando para X-Play Seguros, veicular, residencial, empresarial e rural, tudo com condições diferenciadas para você. Eficienza, o que mais importa para você? Eficienza, negócios internacionais. Telefone 54 2101 1400 e site www.eficienza.com.br. CTK Clube de Tiro, venha conhecer o melhor do mundo do tiro. Esporte e defesa para todos. Bitcom Celular, nas escolhas dos craques nas transmissões da TV Papo by X-Play. A X-Play TV é também emissora oficial da 24ª edição das Surdo Olimpíadas. De 1º a 15 de maio, acompanhe a mais completa cobertura do terceiro maior evento olímpico do mundo na Deaflympics TV by X-Play. Nós estamos juntos na apresentação deste programa com Angélica Varaschini. Os comentários são de Marcos Vaz, na equipe técnica, Bruno Pias e Elian Teodoro. A coordenação de esportes é de Marcos Vaz, o gestor da X-Play TV, Kleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Muito bem, gente. Estamos nessa sexta-feira, no domingo de manhã, domingão, já inicia com o jogo do Juventude, 11 horas da manhã, enfrenta o Botafogo, né? Um confronto simbólico que lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E as informações sobre os treinamentos durante a semana, provável time, passando a limpo a Semana do Verdão, é contigo, Angélica. Mas antes eu preciso dar boa noite ao Marcos Vaz. Boa noite, Vaz. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão conosco. É um jogo realmente que, quando acontece, né? Quando acontece confrontos entre Botafogo e Juventude, Juventude e Botafogo, sempre a torcida do Juventude vem à lembrança a Copa do Brasil de 99. É o que move, né, sempre esses confrontos. E agora nós teremos um pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo ficou muito tempo fora do Brasileirão, né, da primeira divisão. E o Juventude também. Agora o Juventude já está indo para o seu segundo ano, né, nessa volta. E o Botafogo retornando, então sempre é um confronto que chama a atenção. Muito bem, Angélica. Agora sim, boa noite e traga as informações pra gente, por favor. Boa noite, Pedro. Boa noite a você, torcedor e torcedora do Juventude. Confronto contra o Botafogo. E o técnico Eduardo Batista já está com sua equipe praticamente definida para este confronto. O Juventude fez seu último treino aqui em Caxias do Sul na sexta-feira, porque sexta-feira pela manhã, hoje pela manhã, o Juventude treinou no estádio Alfredo Jaconi e depois já viajou para o Rio de Janeiro, onde domingo então enfrenta o Botafogo. Quarta rodada e o Juventude busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E para esse confronto, como eu falei, o Juventude vai ter estreia e desfalque para esta partida. Os desfalques ficam por conta de Vitor Mendes, o zagueiro Vitor Mendes, que recebeu o cartão vermelho, foi expulso no jogo contra o Cuiabá, então está suspenso, não joga esta partida. E no lugar dele, quem entra é Paulo Miranda para fazer a dupla de zaga com Foster, né? Outro desfalque para esta partida é até mesmo, ainda, né, continua o Edinho, que acabou se machucando, ainda teve torção no tornozelo naquele jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Inclusive, hoje pela manhã a gente acompanhou o treinamento do Juventude. O Edinho chegou de muleta no estádio Alfredo Jaconi e deve desfalcar aí o Verdão por um mês mais ou menos. Essa é a expectativa até mesmo do departamento médico. E hoje quem treinou em separado, na verdade, fez só uma corrida ao redor do gramado, não participou do treino, nem foi relacionado para ir ao Rio de Janeiro, foi Oscar Ruiz, que ele está com desconforto até mesmo e vai estar entregue ao departamento médico, não viaja para o Rio de Janeiro. O Ricardo Bueno, centroavante, também não foi relacionado, não viaja, porque ele está com dores na posterior da coxa e está então entregue ao departamento médico e fica fora desta partida. Mas o Juventude tem então a estreia do meia Marlon, ele que sim começa essa partida
não jogou até então devido também a uma lesão muscular. Ele ficou fora, fez todo o seu trabalho na preparação e agora fica à disposição do técnico Eduardo Batista para esta partida e estreia no meio-campo. Lá na frente, Pita permanece então aí como o cara da frente do Juventude. Um provável Verdão para essa partida, na verdade, eu acho que vai ser bem por aí mesmo que o técnico Eduardo Batista vai colocar em campo. César no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, Paulo Miranda e Foster a dupla de zaga e o William Matheus na lateral esquerda. No meio-campo, Yuri, Jadson e aí sim a estreia do Marlon. E lá na frente, Capixaba, Paulinho Mocelin e Pita. Paulinho Mocelin que retorna, ele que ficou suspenso no jogo contra o Cuiabá, estava suspenso, não atuou, retorna e vai na sua posição, aí jogando também na frente na equipe do Juventude. Assim, deve entrar em campo o Juventude, mas vamos passar para você, torcedor, os relacionados. Quem viajou para o Rio de Janeiro? Bruninho, Busanello, Capixaba, César, Chico Kim, Darlan, Felipe, Gabriel Tota, Guilherme Paredes, Jadson, Jean, Kelvin, Marlon, Paulinho Mocelin, Paulo Miranda, Pita, Rafael Foster, Rodrigo Soares, Rômulo, Thalisson, Vitor Gabriel, William Matheus e Yuri, os relacionados que embarcaram para o Rio de Janeiro. Tá certo. Valeu, Angélica. Bom, agora, gente, vamos acompanhar a entrevista coletiva do capitão do Juventude, William Matheus, que foi concedida antes da viagem para o Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. William, o Juventude ainda busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, por mais que tenha boas atuações. O quanto foi importante essa semana cheia de treinamentos e o que foi pedido principalmente pelo técnico Eduardo Batista? Bom, essa semana cheia foi muito importante pra gente, está sendo muito importante pra gente, né? Para corrigir alguns erros, ajustar algumas coisas que o professor ainda pensa como estilo de jogo, maneira de jogar. Então a gente está realmente muito focado durante essa semana aí para poder ajustar todos os detalhes e conseguir fazer um bom jogo no domingo. O que você percebe de semelhanças e diferenças no Juventude na comparação com o começo do Brasileirão do ano passado? Bom, fica um pouco difícil fazer essa comparação, são jogadores diferentes, é um ano diferente para o clube também. No comecinho, nessa fase do ano passado eu não estava aqui ainda, eu cheguei, acredito, no terceiro jogo exatamente nesse momento, então fica difícil fazer um comparativo, mas eu acredito que esse ano a gente tem muito a melhorar, acredito que vamos melhorar na sequência aí, somar bons pontos para poder subir na tabela. Quais os cuidados com o adversário que serão imprescindíveis para que o Juventude tenha uma boa atuação no domingo? Bom, nós temos que ter total atenção, Botafogo é um excelente adversário, vai estar com casa cheia, então ter foco total no jogo, sabemos que é um horário diferente também, então temos que entrar em campo desde o primeiro minuto atentos a todos os detalhes para que a gente possa fazer um bom jogo. O Juventude tem se mostrado uma equipe corajosa em campo, porém ainda não conseguiu vencer. No domingo terá o duelo diante do Botafogo com o estádio lotado no Rio de Janeiro. É possível esperar uma postura diferente da equipe? Não, eu acredito que nós temos que manter, até porque a filosofia de treinamento, de trabalho do nosso treinador é essa. Realmente acho que a coragem é um dos pontos positivos que nós temos. Isso tem que ser mantido com toda certeza, segurança também. Então acredito que mantendo essas coisas boas a gente tem tudo para fazer um bom jogo no domingo. Como você entende que reconquistou a titularidade após os primeiros jogos, começando como reserva? Bom, é seguir trabalhando. Nós aqui temos disputas em cada posição, é super normal o treinador optar por um ou por outro, e aquele que estiver jogando tem que fazer de tudo para continuar, porque nós temos jogadores de qualidade em cada posição. Quem ele optar a colocar vai ser sempre bem escolhido. Tá aí, William Matheus, lateral do Juventude, que concedeu a sua entrevista coletiva e já está indo ao Rio de Janeiro, Angélica, eles já estão, né? Foram, sim. Treinaram hoje pela manhã,
e já embarcaram para o Rio de Janeiro. Só uma informação até mesmo para esse jogo, Pedro, e você, torcedor e torcedora, a gente vai ver o estádio lotado, porque os ingressos todos foram vendidos lá no Engenhão para esta partida. Então, realmente, vamos ter um grande espetáculo e esperamos que o Juventude volte do Rio de Janeiro para Caxias com a vitória. Tá certo, e o Juventude é acostumado, né, a enfrentar grandes públicos contra o Botafogo, até porque o último jogo do Maracanã com mais de 100 mil pessoas foi justamente o confronto contra o Juventude. Agora, do Botafogo contra o Juventude. Agora vamos então ao segmento de opinião, Marcos Vaz, em cima das informações da Angélica, da coletiva, que a gente pode projetar desse jogo contra o Botafogo. Bom, a primeira coisa é as correções que o Juventude precisa fazer, né? Porque tem se ouvido falar muito que o time do Juventude é corajoso, que o time do Juventude tem essa característica, esse perfil, ok, eu acho que isso é importante. Tu no meio de cachorros grandes, como são os clubes da Série A, a maioria deles, tu não pode se apequenar, né? Tu tem que jogar de igual para igual com os caras, lá de vez em quando, alguma alteração tática, né? Dependendo do adversário. Tem adversários que são cachorros grandes, mas que tem muita qualidade, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, né? Então, bom, aí são vinhos de outras pipas, né? Que a gente costuma dizer. Então, talvez aí, nesses jogos, o Eduardo Batista vai ter que repensar o seu esquema. Mas não basta só jogar com coragem, precisa jogar com coragem e com acertos, ou minimizar os erros. E o Juventude tem cometido alguns erros. Por exemplo, bola aérea defensiva, tá tomando gol no fim do jogo, de novo, né? Isso é preocupante. O aproveitamento ofensivo, porque o Juventude tem criado bastante. O Juventude tem jogado e sufocado os seus adversários, principalmente aqui no estádio Alfredo Jaconi. E por que não dizer naquele jogo contra o América, né? Até os 20 minutos ali do primeiro tempo, conseguiu manter aquilo que havia feito contra o Bragantino, só que pelas circunstâncias acabou sendo goleado. Então, primeiro, essas correções. E essas correções, elas, claro, partem dos treinamentos diários, mas parte também na iniciativa do jogador dentro de campo, da leitura daquilo que está acontecendo no jogo, do posicionamento dos atletas dentro de campo. As ausências, principalmente o Vitor Mendes, né, acabou sendo expulso. Essa pode ser uma ausência significativa, pode ser, eu sempre digo pode ser, porque daqui um pouco o Paulo Miranda vai bem no jogo e o Vitor Mendes a ausência do Vitor Mendes passa desapercebida. O Oscar Ruiz é um jogador interessante, o próprio Ricardo Bueno, são alternativas interessantes do Eduardo Batista. E infelizmente também esses jogadores como Edinho, né? Esses jogadores estão fora, são 3 alternativas importantes do Eduardo aí, e que ele não vai poder contar nesse jogo contra o Botafogo. A equipe terá a estreia do Marlon. Para quem não conhece o Marlon, ele é um jogador que costuma atuar de área a área. Ele às vezes entra na área do adversário, é um jogador que vem de trás, é um jogador que tem uma capacidade física muito boa, ajuda na marcação, ajuda a chegar na frente, faz a transição ofensiva, ajuda a recuperar a bola, é um jogador interessante, o Marlon. Então ele entra na equipe do Juventude, é uma novidade. O Paulinho Mocelin retorna, o Paulinho Mocelin é um jogador da individualidade, mas também acrescenta muito na marcação, acrescenta quando o Juventude não tem a bola, no posicionamento de recomposição defensiva. Então são jogadores que podem dar a sua contribuição, digo até o Marlon, né, que é o cara que vai estrear. O Mocelin a gente já conhecia, conhece bem as características dele, e o Marlon, para quem não conhece, vai conhecer agora. De resto, Paulo Miranda é um jogador experiente, acho que em relação a outros clubes aqui no Juventude ele está indo melhor em relação a outros clubes, e o técnico Eduardo Batista praticamente mantém aí a equipe que vem jogando, ou a base da equipe que vem jogando, acrescenta o Marlon, a volta do Mocelin e o próprio Paulo Miranda no lugar do Vitor Mendes. O Juventude precisa começar a melhorar, né, a sua campanha. O pessoal está se apegando muito que no ano passado o Juventude começou a somar pontos, a vencer a partir da 5ª rodada. Tudo bem, pode ser, vale. O ideal seria já, né, pontuar diante
de um Botafogo que foi para cima do Atlético Goianense. Foi para cima do Atlético Goianense, estava perdendo o jogo, teve um gol anulado no fim e ainda assim mesmo foi buscar um empate. Jogando muito, muito ofensivamente, né? Pressionando todo o tempo o Atlético Goianense e aí conseguiu empatar. Então esse é um Botafogo que ele passa, um clube que tem uma enorme tradição no futebol brasileiro, que estava lá na Série B, conseguiu voltar, vive um momento de transição no que se refere à sua parte administrativa e financeira, né, com a formação da SAF, e vive também, o seu torcedor já vive essa expectativa especial de que o Botafogo possa retomar aquilo que a sua história em algum momento já apresentou. Então, até que se prove ao contrário, mais um jogo difícil para o Juventude no Campeonato Brasileiro, mas que o Juventude pode buscar a sua primeira vitória jogando lá no Rio de Janeiro. Tá certo, é o que a gente torce e espera aqui também. Bom, vamos agora, gente, ao nosso quadro já tradicional aqui no A Voz da Papada, que é a entrevista da Angélica com o craque do jogo na partida contra o Cuiabá, no estádio Alfredo Jaconi, lá no último domingo. Na nossa equipe elegeu o volante Jadson, o craque do jogo, o craque Beat com celular. Vamos acompanhar então essa entrevista? Aqui pela TV Papo by X-Play, a gente vai conversar com o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva no jogo entre Juventude e Cuiabá, aqui no estádio Alfredo Jaconi. Jadson, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como eu disse, você que foi eleito craque do jogo. Qual é o sentimento, né, Jadson? E o trabalho que vem sendo feito para que o Juventude possa buscar a primeira vitória, sendo que está tendo boas atuações dentro de campo? Então, nosso sentimento é o sentimento de que a gente tem feito bons jogos, que a gente tem procurado pressionar bastante o adversário, buscando a vitória o tempo inteiro. E é um sentimento que a gente precisa vencer para dar mais confiança, para dar mais confiança até mesmo para o nosso torcedor, de que estamos no caminho certo, de que estamos trabalhando da forma certa na nossa metodologia. Então, assim, a gente espera buscar a nossa primeira vitória o mais rápido possível, para a gente voltar a ter a confiança de todos. Dentro dos jogos, desde o Campeonato Gaúcho e agora também no Brasileirão, o teu nome era sempre citado como um dos destaques na partida. Isso é do trabalho, isso é de uma consistência de trabalho, Jadson? Sim, também pelo fato de eu ter remanescido do ano passado, né? Acho que o meu trabalho tem sido constante desde o ano passado, então assim, a gente acaba ganhando um pouco mais de ritmo, um pouco mais de confiança, a gente conhece como funciona o clube, como funciona o torcedor. Então, assim, eu acho que eu fico feliz pela constância dentro dos jogos, mas eu quero muito vencer para que todos os meus companheiros estejam também sendo valorizados e o clube também. Essa semana a Juventude teve uma semana cheia de trabalho, que é muito importante, porque senão intercalava aí com o jogo da Copa do Brasil. O quanto essa semana foi importante, Jadson, para que esses detalhes, porque como a gente falou, a postura do Juventude está sendo muito concisa dentro de campo, vem neutralizando os adversários, mas a vitória ainda não veio. Deu para trabalhar um pouquinho mais esses últimos detalhes nessa semana? Não, com certeza. Essa semana a gente tem trabalhado a nossa concentração, esses detalhes. Esse último terço do campo que a gente precisa melhorar um pouquinho mais, a nossa atenção na fase defensiva. Então, assim, é importante ter um pouco de tempo de trabalho, até para recuperar alguns jogadores, para a gente estar com força máxima. Tu vem atuando ali no meio-campo e fazendo, como eu disse, belas partidas, boas partidas. É por isso que, mais uma vez, tu é destaque e agora eleito o craque do jogo. Como é que é esse trabalho do meio-campo, que agora tu está trabalhando com o Yuri? Tu vem atuando muito bem na parte defensiva, mas também propondo o jogo, buscando e chegando até a área. É bem por aí? É esse estilo do Jadson jogar? Sim, eu me adapto àquilo que o nosso treinador pede, né? A metodologia de trabalho do nosso treinador. E o professor Eduardo, ele procura dar mais funções aos volantes, né? Tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E eu tenho procurado evoluir nas duas fases do campo para que eu possa ajudar a equipe.
Dentro dessa fase, desses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive o Barbarotti falou que até dividiu em quadros, né, na proposição de buscar resultados. O Juventude ainda não conseguiu essa vitória. É contra o Botafogo e a partir daí, dessa primeira vitória na competição, a gente pode dizer que o Juventude engrena no Brasileirão? A gente está com esse objetivo, né? Conseguir a primeira vitória para que junto com a vitória venha a confiança, né, de nós todos, do nosso entorno também, para que a gente possa engrenar de fato na competição. A gente, como você falou, a gente tem feito bons jogos, a gente tem procurado ser diferente do que fomos até o ano passado, propondo o jogo, pressionando independente do adversário. Então, assim, eu acho que essa vitória vai nos trazer o que é preciso para a gente engrenar de vez no campeonato. E preparado, Jadson, porque nem tu disse, né, o mais importante é a vitória. Mas é sempre bom esse reconhecimento, né, da atuação dentro de campo. Não, sim, é sempre bom você ter o seu trabalho reconhecido, principalmente nós que nos sacrificamos tanto para ter uma sequência tão positiva de jogos. Mas vencer eu acho que é o mais importante. Não é o que importa, mas é o mais importante. Queria que tu deixasse até mesmo um recado para o torcedor que vem comparecendo aqui no estádio Alfredo Jaconi, vem sendo o 12º jogador, vem torcendo, vem apoiando o time. A gente percebe quando vocês começam já a entrar em campo, a torcida já se anima, né? Cada resultado, cada gol, cada lance. Então queria tu, que já é bastante conhecido também dos jaconeiros, deixasse um recado aí para a torcida, para o quanto esse apoio para vocês dentro de campo é essencial. Então, eu queria primeiramente agradecer, porque desde da reta final do ano passado, a gente sabe que a nossa chave virou depois que a torcida começou a nos apoiar, começou a lotar o estádio, começou a fazer a parte delas. Então, assim, essa é a única maneira da gente colocar o Juventude na parte de cima da tabela. É juntos, nós, com o apoio da nossa torcida, que tem sido importante, né? E eu tenho certeza que quando a primeira vitória vier, a gente vai ser reconhecido pelo que nós temos feito. Nós, dentro do campo, e a nossa torcida fora. Verdade, o que é mais importante. Jadson, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Jadson, eleito pela TV Papo by X-Play, o craque do jogo entre Juventude e Cuiabá. E que domingo, contra o Botafogo, seja um excelente jogo, com a mesma postura do Juventude e que venha aquela vitória tão esperada para todos. Obrigado, espero que sim. Tá certo, gente. Jadson, o craque do jogo. Muito bem, aí o nosso quadro, né, que traz toda a sexta-feira o craque da última partida do Verdão. Desta vez, o volante Jadson Angélica Varaschini conversou com ele. O que a gente pode falar sobre o Jadson, Vaz? O Jadson hoje é um jogador muito importante no meio-campo do Juventude. É um jogador muito regular, né? E ele é um volante assim moderno, porque ele é muito movediço, é um cara que se movimenta bastante, é um cara que tecnicamente sabe jogar e faz aquela função do volante moderno, né, de se apresentar no campo do adversário, de chegar na área, de puxar a contra-ataque. É um jogador que tem uma certa velocidade também, uma boa condição de bola, e ele vem numa regularidade desde o ano passado. O Jadson, ele tem essa característica, esse perfil. Então eu considero o Jadson hoje um jogador importantíssimo no setor de meio campo da equipe do Juventude. Muito bem, tá certo então. Agora, gente, vamos trazer esta quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que já teve uma partida no último dia 28 de abril. No último dia 22 de abril, perdão, nós tivemos a partida entre Flamengo e Palmeiras. O jogo terminou 0-0 no estádio do Maracanã. Essa partida foi antecipada, né, para o jogo, para aquela semana, por conta de alguns conflitos de Flamengo e Palmeiras com a Libertadores. Então, não ia bater as datas. Portanto, nós temos 9 jogos nessa rodada. Com os jogos das 4h30 deste sábado, o América Mineiro recebe o Atlético Paranaense no Independência. O Ceará recebe o Bragantino no estádio Castelão em Fortaleza. Às 6h30, o Goiás recebe o Atlético Mineiro no Serrinha. E o Cuiabá, às 7 horas da noite, enfrenta o Atlético Goianiense no Mato Grosso. No domingo, abre-se o domingo, claro, com Juventude e Botafogo. Botafogo e Ju lá no Rio de Janeiro, às 11 horas da manhã, com transmissão da TV Papo by X-Play. Às 4 horas da tarde, Corinthians e Fortaleza em São Paulo. E Coritiba e Fluminense no estádio Couto Pereira.
E para fechar o domingo, às 7 horas da noite, o Internacional recebe o Avaí em Porto Alegre. A rodada encerra na segunda-feira com o Clássico Sansão. No estádio Morumbi, o São Paulo recebe o Santos às 8 horas da noite. Classificação do Campeonato Brasileiro, tem o líder Santos com 7 pontos, o vice o Atlético Mineiro também com 7. Com 6 pontos, Corinthians e Cuiabá, que fecham o G4, também com 6, o Internacional e o Avaí. O 7º colocado é o Bragantino, que tem 5, mesma pontuação de Palmeiras e Flamengo, que já tem 4 partidas. Depois o Coritiba com 4, mesma pontuação do 11º São Paulo, do 12º Botafogo e do 13º Fluminense. Com 3 pontos, o América Mineiro, o Ceará, 15º, mas que tem um jogo a menos, porque não entrou em campo contra o Fortaleza na última partida. A partida foi adiada lá para o mês de junho. Depois, o 16º Atlético Paranaense. Abre a zona do rebaixamento o Atlético Goianiense com 2 pontos, o Goiás, 18º, com 1, mesma pontuação do 19º, o Juventude, com 1 ponto. O Lanterna é o Fortaleza, ainda não pontuou, mas tem apenas 2 jogos disputados. Então, o Juventude, vencendo a equipe do Botafogo, vai a 4 pontos e fica ali próximo, né, de entrar na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, mais ou menos isso que a gente pode traçar de projeções aí para o Juventude, né? O Juventude, como a gente lembrou, no ano passado foi vencer na 5ª rodada, mas a gente espera que neste ano já inicie melhor o Campeonato Brasileiro. Vamos nos encaminhando para as informações finais, Angélica. Teve mudança de horário na Copa do Brasil e também outras informações de horário, não, de local do jogo da Copa do Brasil e também outras informações. Exatamente, né? Agora teve uma modificação, o Juventude que enfrenta o São Paulo no jogo de volta, o Juca empatou aqui em 2-2 na primeira partida, joga contra o São Paulo no dia 12 de maio, numa quinta-feira, às 7h30 da noite. A princípio era para ser no Morumbi, né? Mas como tem um show que vai acontecer lá nesse mesmo dia, passou para a Arena Barueri. É lá que vai acontecer então esse jogo do Juventude da Copa do Brasil, terceira fase. Juventude que empatou aqui e agora até mesmo busca aí passar do São Paulo, vencer o São Paulo para conquistar mais um valor, né? 3 milhões, né, Pedro, nessa terceira fase? São 3 milhões. 3 milhões e, consequentemente, avançar ainda mais na Copa do Brasil, que a gente sabe que isso é muito importante. E, por mais que tenha o jogo do Botafogo contra o Botafogo no domingo, você, torcedor jaconeiro, já pode garantir o seu ingresso para o jogo entre Juventude e Internacional aqui no estádio Alfredo Jaconi, no dia 8 de maio, às 7 horas da noite. No mesmo esquema que vem acontecendo desde o início do Campeonato Brasileiro. Ingressos promocionais. O Juventude vem fazendo isso e aí a gente vê mais uma vez a importância do torcedor dentro do estádio Alfredo Jaconi. Então, torcedor, garanta o seu ingresso antecipado com um valor muito acessível. É só entrar no site do Juventude e adquirir o seu ingresso. O ingresso promocional, o primeiro lote promocional é para o acompanhante de sócio. Cada sócio tem direito a comprar 2 ingressos a R$ 25 para acompanhar essa partida entre Juventude e Internacional. Você pode acessar sociojaconeiro.juventude.com.br. Você que tem um amigo sócio, um parente sócio, e você ainda não se associou, o que vale a pena muito no Juventude, ser sócio do Verdão, pede para ele, compra e adquire o ingresso a R$ 25. E tem também o segundo lote promocional no valor de R$ 40. Mas, torcedor, esses valores promocionais, esse de R$ 40 também, só pode ser acessado através do site do Juventude. Na hora é R$ 70 o valor do ingresso. Então vale a pena, coloca lá, entra no site do Juventude, né, ingressos.juventude.com.br e adquira seu ingresso no valor promocional de R$ 40. Senão no dia é R$ 70 essa partida contra o Internacional, né, o jogo dos 2 gaúchos dentro do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu essa semana, que é bem legal a gente trazer também, Pedro, para os nossos torcedores e para todo mundo que acompanha aí as informações do Juventude, a gente já vem falando sobre isso, sobre o olhar
que o Juventude vem dando para o futebol feminino e também para as categorias de base, o que é muito importante, pois a gente sabe o que representa as categorias de base dentro de um clube. E esta semana, na quinta-feira, ontem, na verdade, dia 28, quem esteve acompanhando o trabalho das categorias de base do Juventude foi o técnico da seleção brasileira sub-20, o Ramon Menezes, ele que veio, observou jogadores do Juventude, né? Ele acompanhou o jogo-treino entre as categorias sub-20 e sub-17 do Juventude, que aconteceu lá no CT. Então ele acompanhou, conversou com a comissão, conversou com o pessoal, olhou esses jogadores, esses meninos da base do Juventude, né? E, afinal de contas, ele é esse representante maior técnico da seleção brasileira. A gente viu já muitos meninos participando disso e tendo uma ascensão muito grande depois no futebol profissional. E então ele veio acompanhar. O Ramon, que tem, né, foi jogador, acumula passagens aí de destaque pelo Cruzeiro, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, enfim. Então, bem importante isso. Ele que assumiu a seleção brasileira sub-20 e ele foi recebido então pelo gerente das categorias de base do Juventude, o Lúcio Rodrigues, e pelo coordenador técnico, o Eduardo, e acompanhou todo esse jogo-treino e também serviu de olheiro, né? Por que não? Aí para você, a gurizada da base, para até mesmo incentivar, e o que isso é muito importante, ganhando muito aí o Juventude com isso. É isso aí, grande oportunidade. Bom, Vaz, vamos fechar aqui com a questão do comentário, justamente alguma coisa sobre as informações da Angélica e também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, que sempre nos reserva alguma surpresa, né? Nós temos aí já com 6 pontos, Cuiabá e Avaí dentro do G6. Teoricamente são adversários do Juventude, né? Aquele campeonato particular do Juventude, dentro do Brasileirão, que é, no primeiro momento, de permanecer na Série A. O Campeonato Brasileiro sempre apresenta surpresas, mas como é uma competição longa, às vezes essas surpresas elas vão se esvaindo assim, ao longo da competição. Então, nem sempre aquele clube que inicia bem, termina bem, principalmente os clubes médios. Em relação ao Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, isso é importante, né? Isso dá visibilidade para o clube, dá visibilidade para um departamento que é importante, que é as categorias de base, e quem sabe lá amanhã depois, né, o Juventude tem a convocação de mais jogadores aí para participar das seleções de base. Isso sempre é importante porque valoriza, né, o trabalho de todos e valoriza especialmente o Esporte Clube Juventude. Tá certo. Bom, vamos trazer apenas aqui um último destaque, que é justamente a CBF divulgou, né, mais alguns jogos do Juventude, datas, horários, local, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a partida contra o Avaí, que é posterior ao Internacional, na segunda-feira, dia 16 de maio, às 8 horas da noite na Ressacada. Depois o Juventude recebe o Palmeiras no Jacone, no dia 21 de maio, sábado, às 7 horas da noite. Depois, no outro sábado, viaja a Fortaleza, enfrenta o Fortaleza às 8h30. Volta para Caxias do Sul para receber o Fluminense num domingo, 5 de junho, às 11 horas da manhã. Olha que baita programa, hein, para o domingo de manhã. E também fechando esse novo calendário, né? O Juventude recebe também o Atlético Paranaense, a primeira sequência em casa do Júnior Brasileirão, com às 7 horas da noite, numa quarta-feira, dia 8 de junho. Angélica Varaschini, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite você, torcedor e torcedora do Verdão. Convite já para nos acompanhar domingo pela manhã. Já acorde, já ligue na X-Play, no Juventude, no YouTube do Juventude. Acompanhe o nosso camarote jaconeiro já a partir das 9h45, né, Isso, Pedro? vai tomando um chimarrão, né, Angélica? Isso aí, preparando aquele churrasco já, né? E ligadinho na gente, porque a gente vai contar tudo, antecipar todas as informações de Botafogo e Juventude. Tem o nosso papo online muito especial, que traz isso que o Vaz trouxe no início do programa, que é aquele jogo histórico, a conquista do Juventude na Copa do Brasil contra o Botafogo em 1999. A gente vai ter uma dessas pessoas que participaram disso conversando com a gente, então tá muito legal. Tem entrevista do técnico Eduardo Batista também, e a gente antecipa tudo, então a partir das 9h45 a gente espera vocês. Até domingo. Cardápio cheio, hein? Vaz, boa noite, até a próxima. Boa noite, um abraço a todos.
Muito bem. Bom, a Angélica já vendeu o peixe, né? Você tem horário marcado com a gente e nós com você no próximo domingo para todo o nosso camarote jaconeiro, a jornada e o papo final de Botafogo e Juventude. Nós estivemos aqui para X-Play Seguros, veicular, residencial, empresarial, rural, tudo com condições diferenciadas para você. Eficienza, o que mais importa para você? Eficienza, negócios internacionais. CTK Clube de Tiro, venha conhecer o melhor do mundo do tiro. Esporte e defesa para todos. Bit com celular, nas escolhas dos craques, nas transmissões da TV Papo by X-Play. E a X-Play TV também é emissora oficial da 24ª edição das Surdo Olimpíadas. De 1º de maio, no próximo domingo, até o dia 15, acompanhe a mais completa cobertura do 3º maior evento olímpico do mundo na Deaflympics TV by X-Play. Estive e Pedro Rossano junto com Angélica Varaschini na apresentação, nos comentários Marcos Vaz, na equipe técnica Bruno Pias e Elian Teodoro, coordenação de esportes de Marcos Vaz, o gestor da X-Play TV é Kleberson Portela, todos sob a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. O A Voz da Papada de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela parceria, pela sua audiência, nos encontramos no próximo domingo e também aqui na próxima sexta-feira. Um grande abraço, um ótimo final de semana, valeu, tchau!